apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou pastores e mestres. Esses são, de fato, os 5 carismas ministeriais que são seres humanos. Depois há carismas ministeriais que são apenas habilidades exemplares, habilidades individuais e autônomas. Habilidades que podem surgir por si só. E todos esses 5 carismas têm Efésios 4:11 em diferentes lugares. Profecia, ministério ou serviço. A carta de Romanos, no capítulo 12, detalha muitos desses dons e serviços importantes para a edificação da igreja. Lendo o ministério de forma agradável, estou te dando a lista, Maio. Deixe-me apenas te dar a lista e depois falo um pouco sobre isso, ok? Ministério, servir ou servir. Aquele que ministra e ministrar é como servir, como alguém que serve outra pessoa. Alguém que serve pessoas. Servir alguém é um dom ministerial que não é apenas uma pessoa, mas sim uma função. Veja, os dons ministeriais, que são seres humanos, apóstolo é um dom. A própria pessoa é um dom. Você entende? Então, servir ou ministrar, ensinar novamente, pode ter alguns apenas ensinar, exortar, encorajar, dar é outro, liderar, governar, aquele que governa, governos, demonstrar misericórdia e compaixão e também a generosidade. Alguém que demonstra misericórdia ajuda, alguém que ajuda e assiste. Então, alguns desses são vagos. Eles são vagos. É por isso que ainda são aplicáveis 2000 anos depois de terem sido escritos. Governos, a importância da hospitalidade, conforme instruído em 1 Pedro 4:9, praticando a hospitalidade de forma genuína e acolhedora. Olhe para o primeiro PPHN. Quero mostrar a você o verdadeiro dom da hospitalidade, que é tão importante. Ore com sinceridade para que a esposa do pastor que você está visitando possa ter e manifestar plenamente esse dom especial. Primeira Pedro 4:9. Usem hospitalidade uns com os outros sem reclamar. Assim como cada um recebeu um dom. Assim também ministrem uns aos outros como bons e fiéis dispenseiros da multiforme e abundante graça de Deus. Não é fantástico? Então, ore com grande fervor e dedicação para que na casa onde você vai ficar hospedado, a esposa, ou se não for a esposa, o marido tenha a graça, a bondade e a generosidade da verdadeira hospitalidade cristã. Isso torna o presente ainda mais bonito. Eu me lembro de uma certa irmã, eu costumava ir à casa dela o tempo todo. Ela tinha um dom maravilhoso de hospitalidade. O nome dela era Edith. Quando você vai à casa de uma pessoa que tem o dom da graça, essa pessoa se torna atraente. Parece algo natural. É por isso que eu disse que a hospitalidade também é um carisma, pode ser algo natural. Eu já expliquei para vocês os significados de carisma. Não é natural?
Não importava a hora do dia ou da noite, sem esforço, ela simplesmente cuidava de nós. Era a principal casa para a qual eu queria ir o tempo todo. Naquela época eu estava fazendo o trabalho apostólico e começando um ramo da igreja por conta própria. Eu estava dirigindo, comprando um carro, me mudando, comprando instrumentos eu mesmo, comprando bateria, consertando, ensinando as pessoas a tocar bateria, como fazer isso, como fazer essa viagem. Sim, mas a casa dela era o lugar perfeito para ir à meia-noite, à 1h da manhã, às 11 horas, a qualquer momento do dia ou da noite. Você disse para apenas sentar e esperar. O que você está fazendo exatamente? Então você espera pacientemente. Estou chegando. Com graça e naturalidade. Com elegância. Fluente. Meio fluoso. Meio fluoso. Qual é o significado de meio fluoso? É para não ouvir o som do coração, o batimento cardíaco, certo? Sim, ok. Em apenas poucos minutos você pode ver que estamos muito felizes. É uma influência do Espírito. É de Deus. É de Deus. E embora agora eu raramente a veja, sempre me lembro dela por essa razão tão especial e significativa. Sim, sempre me recordo dela com muito carinho e um profundo afeto. E quando estou naquele lugar e ela não está lá, imediatamente sinto sua ausência. Eu sempre sentia a ausência dela. É maravilhoso. Mas você vai para um outro lugar e eles diziam: eu tenho um freezer bem grande, tenho alguns peixes frescos no freezer. Devo descongelar tudo? Eles perguntavam. O que devo fazer? Devo descongelar? Posso cozinhar um pouco de arroz? Eu consigo até mesmo me lembrar perfeitamente da cadeira em que eu estava sentado quando me fizeram essa pergunta. E eu me lembro de uma das grandes mentiras que contei como um cristão. Eu disse: ah, é mesmo? Você está com fome? Você deveria mentir e dizer para descongelar. Eu descongelei. Eu disse: ah não, ah não, ah não, de novo mesmo, sério. É uma das realmente grandes mentiras. Desde então, sempre que viajo, levo comigo um pacote secreto para me garantir caso a pessoa não tenha o carisma necessário para a hospitalidade. E ser hospitaleiro significa ser generoso com os convidados. Veja bem, se por acaso você está me perguntando se deveria cozinhar o arroz, eu definitivamente não estou sendo generoso. Na verdade, você deveria cozinhar mesmo que eu não coma. Você já foi generoso, até mesmo muito generoso, mas agora está tão cauteloso, você não quer comprar. Caso não seja para comer, você deveria cozinhar sem perguntar se deve cozinhar. Como um cristão renascido, eu deveria te dizer: 11 horas da manhã, pegue uma galinha lá fora. Mate-a. Ela está circulando no quintal. E se você pisar em uma cobra? Que belo espetáculo. Ok, de volta à nossa lista. Vamos voltar à nossa lista. Você me fez desviar para isso. É fantástico?
o próximo. Estou falando sobre carismas. Já terminei? Sim, a hospitalidade é tudo. Mas a graça, esse favor imerecido e a bondade divina foi dada a cada um de nós individualmente, conforme a medida exata do dom perfeito e inestimável de Cristo. Por isso ele diz, com grande poder e glória, quando ele ascendeu ao alto, subindo vitoriosamente aos céus, levou cativo o cativeiro, subjugando toda a escravidão e deu dons preciosos aos homens, concedendo bênçãos e capacidades. Amém. Quantos querem esses presentes? A medida do presente momento, a graça, a graciosidade, a beleza. Uau, que espetáculo de pura e sublime beleza. E eu vou lhe mostrar como você pode encontrar o seu carisma pessoal. Você quer encontrar seu carisma? Você quer realmente localizar exatamente o carisma que é para você. Ok, then. Quando ele ascendeu ao alto, levou cativos os cativos e deu dons aos homens. Agora que ele subiu, o que é que ele também desceu? Aquele que desceu é também aquele que subiu ao mais alto dos céus para preencher completamente todas as coisas. Versículo 11. E ele deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e alguns mestres. Agora, se você quiser fazer isso, ouça atentamente e observe o versículo 11. Para o aperfeiçoamento e a capacitação dos santos, visando o seu crescimento espiritual e a preparação para a obra do ministério, que é essencial para a edificação do corpo de Cristo. Para a obra, para a obra, para a obra. Se você realmente quer trabalhar e se dedicar a um projeto, essas são as 5 coisas essenciais que existem e que você precisa saber para ter sucesso. Quando se trata do trabalho ou da obra do ministério ou da edificação do corpo de Cristo, essas são as 5 principais e mais importantes linhas de trabalho que devemos considerar. Amém? Pastorear o rebanho de Deus, ensinar a palavra sagrada, evangelizar as nações e os importantes papéis de profetas e apóstolos. Apóstolo é sempre começar algo novo. Então, se você vai trabalhar para aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, até que sejamos um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, então as 4 grandes linhas do ministério são essas 5 linhas. 5 linhas, você realmente está por aí? Então, para ir ainda mais alto, você precisa que essas partes funcionem de forma eficaz. Em qualquer uma dessas 5 linhas apostólicas, que são as pessoas, usa-se a mão para explicar. O apóstolo é o polegar. Ele pode fazer tudo. Ele pode tocar e interagir com todos os outros dons e habilidades. O profeta é como o segundo dedo. Ele aponta diretamente para você e diz claramente: você sim, você está vivendo em pecado. Você, isso é exatamente o que está acontecendo com você. O terceiro dedo é o evangelista. É o mais longo, vai realmente muito longe. Depois este é o dedo anelar, o dedo do casamento. É o pastor, aquele que é bondoso e gentil e que sempre nos guia. E este é o mestre. Ele pode, de fato, colocar o dedo mindinho no ouvido para que você possa receber as revelações divinas e importantes.
Então, esses são, de fato, os 5 dons ministeriais, não é mesmo? E essas são as 5 grandes linhas. E este é o verdadeiro trabalho. Quando falamos da obra de Deus, é uma dessas 5 linhas. Então, se você não estiver, faça qualquer outra coisa, incluindo a longa lista, ajudando-me, ministrando 7. Qualquer forma de beleza e graça que Deus lhe concede, qualquer graciosidade e beleza, complementará uma delas, fará parte integrante de uma delas, ou estará intrinsecamente conectada a uma delas. Sim, isso é obra de Deus. Então, se você está aqui, vai trabalhar para Deus, vai estar em uma dessas 5 linhas, ministrando, servindo, fazendo qualquer coisa, ou usando até mesmo a hospitalidade, sabe? Porque hospitalidade é uma coisa muito importante e valiosa para a comunidade. Quero dizer, há lugares para onde vou, continuo indo lá, ou se me convidam, eu vou porque são hospitaleiros comigo. Quando eu vou. E há lugares para onde você vai que não quer voltar porque não são hospitaleiros com você. Sim. E eles realmente não se importam. Eles nem sequer sabem simplesmente como ser hospitaleiros. E o que as pessoas não percebem é que a hospitalidade é uma das coisas bonitas e atraentes. Então, quando falamos com as mulheres e falamos com as garotas de Gana, vocês perderam a habilidade até mesmo de cozinhar, sabe? E a capacidade de oferecer comida sem esforço. É um pouco difícil para você. Sim, é difícil para você usar uma panela de arroz para fazer arroz e não arroz aguado ou empapado. Há algo que se perdeu profundamente em você. Veja bem, quando eu me lembro da minha querida esposa na época da escola, uma das coisas mais incrivelmente atraentes nela era que ela realmente fazia comida. Quero dizer, veja, a notável capacidade de fazer comida com grande facilidade é uma graça muito importante e valiosa, porque as pessoas precisam comer e se alimentar. E isso é absolutamente fundamental para a vida e o bem-estar. Todo mundo pode comer. Ela comprava os espetinhos já prontos e os colocava cuidadosamente no lugar com atenção. Fazia um ensopado com isso. Era assim. Eles não tinham carne, não tinham nada. Então compravam o espetinho, colocavam, faziam um ensopado e todos nós comíamos. Muito gostoso. Sua incapacidade de fazer todas essas coisas com grande facilidade. É só que muitos dos irmãos são, de fato, assim. Você é cego. Você só está seguindo bundas, e seja lá o que for. Mas depois disso, veja, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Agora pode parecer extremamente atraente para você, mas posso te garantir que depois do seu primeiro dia, sim, depois do seu primeiro dia de casamento, você vai descobrir que a Bíblia está absolutamente e inegavelmente certa. A Bíblia diz, macho e fêmea os criou, o que significa que os homens e as mulheres foram feitos juntos. Então é muito natural para você estar com uma mulher e para um homem estar com uma mulher. É por isso que quando você se casa, quase no primeiro ou segundo dia, parece quase natural que vocês estejam juntos. Vocês dois estão lá nus, mas eu não tenho vergonha, é tão normal. Na verdade, é surpreendente. Mas antes disso não é normal, é muito estranho, mas depois disso é tão natural. Sim, se torna tão natural e muito comum. Aqueles de vocês que são casados, é verdade ou não, é realmente a verdade. Então a graça e a beleza verdadeiras terão que se deslocar dos quadris e dos seios. E não há uma habilidade natural ou inerente que a sustente por si só. Mas, infelizmente, muitas das irmãs aqui neste acampamento são assim, presas a essas noções superficiais. Talvez seja exatamente isso que Deus está tentando mostrar a você. Que Ele, em sua sabedoria, tira isso de você. Ao longo dos anos, eu observei atentamente pessoas para quem ninguém faz propostas. Pessoas a quem ninguém propõe casamento. Sim, é verdade.
Algumas das características mais notáveis que você vai perceber são pessoas que não falam, por isso, quando participam de um concurso de beleza, fazem você falar. Venha e descubra mais. Você participou, venha. O que eles fizeram? Fizeram você desfilar? Primeiro, fizeram você desfilar? Sim, por favor. Você mostrou o quão bonita era, não é? Eles te mediram? Eles te mediram? Não, por favor. Eles não medem seu exterior. Você Tem algumas estatísticas vitais que na altura e então não deve ser muito gordo, não deve ser muito baixo. Basicamente, medir? Então depois eles fizeram você falar? sim, por favor. O que eles perguntaram a você? Para as audições, para mim, ou para os próprios concursos em si. Qualquer pergunta? Ok, estamos agora prontos para as finais do campeonato. Ok. Para a primeira rodada de perguntas. As perguntas são colocadas na cesta e então você escolhe. Minha pergunta era que as mulheres são mais corruptas que os homens. Devo corrigir isso. A pergunta era: as mulheres são mais corruptas que os homens? O que você respondeu? Eu disse que não diria que as mulheres são mais corruptas que os homens. Também não diria que os homens são mais corruptos que as mulheres. Todos somos especiais e um grupo diverso. Somos especiais à nossa maneira. Sua socialização, como foi criado, onde se encontra, determina se é corrupto ou não. Não o seu gênero. Senhora Malaya, por favor. E o que mais te perguntaram? Depois dessa rodada de perguntas, eles escolheram as 5 finalistas e então eliminaram até restarem as 3 finais. Todas nós tivemos que responder a uma pergunta, que naquela época era durante as eleições. Então eles disseram, neste período de eleições, qual é o ingrediente mais importante necessário para uma eleição bem-sucedida e pacífica? Então essa era a questão. O que você disse? Eu disse os ingredientes mais importantes necessários para uma eleição pacífica, como amor. Senhora Malika, verdadeiramente um tiro impressionante. Ah, é um amor verdadeiro. E o que mais você disse? Eu disse que o amor é o único ingrediente necessário. Porque com o amor você aprende a tolerar outra pessoa. Com amor, você percebe que se alguém não está em um determinado partido, você ainda vê essa pessoa como um irmão, como um membro ou como um cidadão do país, como um ganés. Então, é só o amor que vai te ajudar a enxergar além das diferenças de uma pessoa e aceitá-la. E isso vai prevenir o falso poder. Senhora Malika. Então você vê que, embora eles estivessem analisando as estatísticas vitais e todos os outros dados importantes, eles queriam olhar muito mais além, eles realmente queriam olhar mais a fundo para ver se havia algo mais profundamente por trás de tudo aquilo. Então, é exatamente disso que você precisa. Falar multiplica e realça a sua beleza de uma forma significativa. É por isso que fazem isso em concursos de beleza. E, em terceiro lugar, a calorosa hospitalidade que nos acolhe. Obrigada, minha querida. A hospitalidade também multiplica a sua atratividade, para que as pessoas possam se sentir verdadeiramente confortáveis e acolhidas perto de você. É essencial que se sintam à vontade. Similar. Até mesmo poder conversar com você, falar com você, sentir-se relaxado e em casa. Mas quando compartilho essas coisas e digo meninas de Gana
o que resta de você acha que estou apenas dizendo algo contra. Você quer que eu diga meninos de Gana, em vez de pensar em si mesma? Quer que eu equilibre meninos e meninas de Gana? Você está pensando em vingança ao invés de e analisar como a coisa realmente é, você está pensando em vingança. Não é realmente muito, muito incrível? Não é absolutamente, verdadeiramente fantástico? Então você realmente precisa disso. Você precisa acrescentar todas essas coisas verdadeiramente maravilhosas e incríveis. Todas elas funcionam em qualquer um dos 5 ministérios. Seja um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre para servir a Deus. Ele simplesmente te dá uma revelação no ouvido, consegue te ensinar, tirar as impurezas do seu ouvido e deixar a coisa entrar porque há um dedo pequeno. O pastor é aquele que coloca os anéis no seu dedo, casa você, conversa com você. Ele é a pessoa gentil. O evangelista é aquele que vai longe para contar às pessoas. O profeta é aquele que aponta a realidade do que está acontecendo. E o apóstolo é aquele que pode fazer tudo. Ele pode tocar, ensinar, ele pode fazer trabalho pastoral, ele pode fazer. Porque veja, este dedo, o mindinho, não consegue tocar todos. Este aqui não consegue tocar todos. Este aqui não consegue tocar nenhum outro dedo. Este aqui não consegue tocar nenhum outro dedo. Mas este aqui consegue fazer tudo. Então, uma pessoa que parece ser pastor, também é profeta, também é mestre, também é evangelista, geralmente esse é um apóstolo. Você está entendendo a palavra de Deus? Sim. Então Jesus foi chamado de apóstolo. Paulo foi chamado de apóstolo. Ele foi mestre, evangelista, foi pastor, foi todas essas coisas. Jesus foi pastor, foi mestre, foi tudo. É chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Amém. Você está me ouvindo? Então, este é o trabalho essencial do ministério, o trabalho dos diversos ministérios, o trabalho pastoral, o trabalho evangelístico, o trabalho profético, o trabalho apostólico e o ensino. Este é o trabalho essencial do ministério. Agora, às vezes, tudo isso pode estar contido em uma única pessoa. Tudo o que é verdadeiramente necessário para ser um pastor pode estar presente em uma só pessoa. Pastorear, liderar, ensinar, alimentar e amar profundamente. Mas muitas vezes as pessoas não recebem todos os dons espirituais, então recebem apenas uma parte, uma porção limitada dos dons divinos. E é exatamente aí que entram todos esses outros carismas e dons espirituais que mencionei anteriormente, como a profecia ou o serviço dedicado. Porque um pastor também está servindo. Talvez ele precise servir a sua congregação. Mas às vezes outra pessoa será trazida para ajudar a servir os membros da congregação com conhecimento sobre amor, casamento ou qualquer outro assunto. Outros serão trazidos para encorajar e exortar. É por isso que até mesmo temos convenções, porque o pastor está ensinando bem, mas eles só precisam de uma celebração, algo para reviver e alegrar a todos. E o pastor não tem essa graça. Então, há uma convenção com alguém que não consegue ficar na própria igreja. Quando ele permanece muito tempo em sua igreja, sempre há algum problema. Por isso ele está sempre viajando. Você entende? E ele, quando vem e fica por 3 dias, consegue trazer exortação, todo mundo se sente encorajado. E quando temos a convenção, todos ficam felizes. Depois da convenção, é como, uau, 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 uau. Ele disse, uau. Sim, mas essa mesma pessoa não pode ficar. Quando ele fica na igreja por muito tempo, sempre há um problema. Amém? Sim. Dar generosamente, mostrar compaixão e misericórdia genuína, liderar com sabedoria e governar com justiça, todas essas coisas, todas essas ações e qualidades são verdadeiramente maravilhosas e profundamente significativas. Diferentes dons e talentos espirituais ajudam e contribuem para muitas coisas que se enquadram perfeitamente nesta categoria de serviço e propósito divino. Amém. Mas vocês devem almejar o mais alto e todos devem almejar fazer o trabalho do pastor, do evangelista. Amém. O professor. Então, sobre essa questão do carisma,
você deve estar aberto, porque Deus está fazendo isso. Quando o Espírito Santo está agindo na sua vida, é provável que você esteja no ministério. Amém. Agora, a próxima coisa, estou saindo do carisma. Eu vou falar sobre como encontrar e desenvolver o seu carisma pessoal. Vou falar sobre como encontrar, como localizar o seu próprio carisma ou um carisma provável e autêntico. Prováveis carismas. Vocês querem encontrar e localizar os verdadeiros e reais carismas prováveis em suas vidas? Amém. Agora, a doce e profunda influência do Espírito Santo, que se manifesta de forma tão sublime e transformadora sobre o seu destino pastoral, que é guiado e abençoado por essa presença divina. O seu verdadeiro destino e propósito pastoral. Não se surpreenda de forma alguma quando você for chamado a se tornar um pastor, porque é uma das grandes e poderosas influências do Espírito Santo de Deus fazer de você um verdadeiro pastor. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 28, mais especificamente no capítulo 20, versículo 26, para uma leitura mais aprofundada e edificante sobre este importante tema. Atos 20, versículo 26. Portanto, hoje eu os tomo como minhas testemunhas de que estou completamente limpo do sangue de todos os homens. Você encontrou esta importante passagem bíblica, esta verdade? Atos 20, 26. A influência do Espírito Santo no seu destino pastoral, guiando cada passo e cada decisão para um ministério abençoado. Você encontrou? Versículo 27. Não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Levai-o, pois, para vós outros e para todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos e zelosos, fiéis e dedicados guardiões. O Espírito Santo fez de você, com a sua graça e poder, um supervisor dedicado e abençoado. Foi exatamente isso que o Espírito Santo fez quando você veio e se colocou sob a sua poderosa e transformadora influência. Ele, com sua graça e poder divinos, te transformou em um supervisor dedicado e zeloso do rebanho de Deus. Sim, é precisamente isso que aconteceu. Estou te dizendo, se você permanecer sob a influência do Espírito Santo, por isso eu disse que a influência do Espírito no seu destino pastoral é como se você estivesse destinado a ser um pastor. Você está verdadeiramente destinado àquilo sobre o qual o Espírito Santo te constituiu como supervisor. Ninguém pode fazer de você o Espírito Santo, fazer de você o supervisor. Overseer. Quando você se vê supervisionando o rebanho de Deus, isso é algo que acontece pela doce e gentil influência do Espírito Santo. Como eu me tornei um pastor? Alguém já me ligou e disse que eu era um pastor? Não, eu simplesmente comecei a supervisionar e a cuidar diligentemente do rebanho. Então, supervisionar significa que você se levanta e então você está vendo sobre quantos realmente percebem que você está começando a se levantar para ver sobre. É por isso que alguém diz que se você está em L como você, pode se tornar um pastor. Nem todo mundo vai se tornar pastor na igreja, mas você vê que algumas pessoas estão sob a doce influência do Espírito. E você percebe que elas parecem estar supervisionando.
Sim, sim. Você vê isso como o influenciador. Você apenas observa as pessoas fluindo com o Espírito Santo e fluindo com Deus. Eles vão crescendo gradualmente e começam a supervisionar e a cuidar do rebanho, tornando-se verdadeiros líderes e pastores. Supervisionar o rebanho. Não, ninguém precisa realmente te chamar, ninguém precisa sequer te chamar de pastor, de forma alguma. Você percebe que está se levantando e supervisionando o grupo. Não é simplesmente fantástico? Não é verdadeiramente incrível? Não é absolutamente maravilhoso? Não é completamente sobrenatural? Isso aqui, você não precisa de uma nomeação da ABMTC ou de qualquer outra nomeação. Sob a doce e poderosa influência do Espírito Santo, você pode ver que está gradualmente se elevando e supervisionando. Ele disse, por favor, pegue, tenha muito cuidado, tenha bastante cuidado, porque é uma doce e maravilhosa influência do Espírito Santo que fez de você um supervisor. Uau, o quê? Não é um passo. Não é um passo. Não há degrau. Passos para se tornar um supervisor. Não há nada parecido. Estou informando você sobre algo que acontece sob a influência do Espírito. Talvez sob a influência de Bill Gates, Steve Jobs e outros atletas, você se torne um empresário. Você entende? Você se torna um alto executivo, você se torna um milionário, você se torna isso, você se torna aquilo. Mas sob a influência do Espírito Santo, você percebe que se tornou um supervisor do povo. Como eu me tornei um supervisor? Como eu me tornei um supervisor na escola Shimota? Eu me tornei um supervisor. Foi a influência do Espírito Santo. Eu estava tendo meu momento de festa todos os dias, orando em línguas, orando a Deus, sempre tentando esperar no Senhor. E sob a influência do Espírito Santo, me vi supervisionando os alunos que estavam nos alojamentos do Oeste. E por causa do carisma, da manifestação de beleza e graça que estava sobre mim, as pessoas começaram a vir do alojamento leste para o oeste. E ninguém vem do leste para o oeste, para o pessoal do oeste. Os ocidentais sempre vão para o leste, para as aulas, para tudo. Aqueles de vocês que conhecem a Akimota sabem que a capela, o oeste, vai para o leste. E o oeste tem 4 casas, só vai lá para dormir. Então, para as aulas, nós vamos para o leste. Mas eu comecei a fazer reuniões no alojamento do oeste, o que não acontecia antes. E o carisma, as múltiplas e poderosas manifestações de graça divina e as mensagens melífluas que estavam chegando. As mensagens eufônicas e inspiradoras que saíam começaram a atrair pessoas de todas as partes do leste. E eles caminhavam do leste para o oeste, por volta das 4 horas da tarde, para irem a uma importante reunião à tarde. Magnetismo bem meio. É verdadeiramente fantástico? É realmente muito incrível. Outro significado importante da palavra carisma é o rítmico. Rítmico, rítmico, rítmico. E isso significa repetir com uma regularidade medida e consistente, um padrão que se mantém ao longo do tempo, criando uma cadência ou fluxo harmonioso. Veja bem, você pode cantar uma boa e bela música apenas uma vez, mas se ela se repete com notável regularidade e consistência, então uma certa e inegável graciosidade surgiu em você de forma impressionante. Porque você pode ter um bom dia uma vez, ou a música escolhida pode ser exatamente o tom que sua limitada extensão vocal consegue, de fato, tocar e expressar. Mas quando ele continua a se repetir de forma rítmica e constante, é um dos mais eficazes meios de se obter um ritmo verdadeiramente gracioso. Continua se repetindo.
Como se houvesse uma boa mensagem, mas depois a outra boa mensagem, e depois outra e outra e outra rítmica. Isso acontece com uma certa e notável regularidade. Então parece haver alguma graça e uma beleza que foram dadas à pessoa para continuar criando algo tão recorrente e de fato regular. Sim. Então, como estamos tendo este acampamento, não é a primeira vez que temos um SC baixo. É algo recorrente, muito recorrente. De fato, está vindo com uma regularidade notável e constante desde a última vez que tivemos o teste também. Não é isso que está se repetindo de forma alguma, absolutamente. É por isso que no golfe, para a competição de golfe, eles jogam 4 dias. Sua bondade, sua habilidade precisa acontecer 4 vezes. Quinta, sexta, sábado, domingo, eles jogam sim, tem que se repetir de forma rítmica. Você tem que fazer bem na primeira vez, bem na segunda, bem no terceiro posto do... Você não pode deixar de se importar, tem que se repetir. Portanto, o que você está fazendo de bom deve ser feito regularmente. Que comece tudo. A graciosidade realmente apareceu. E é como se realmente, veja, a graciosidade chegou em você e há uma certa beleza, uma certa gentileza, porque não foi apenas um acaso, não foi algo estranho, algo que aconteceu apenas uma vez em um dia bom, porque todo mundo brilha em um bom dia. Mas quando há uma certa graciosidade, mesmo em um dia realmente ruim, é sempre rítmico, ainda está chegando ao corpo com uma regularidade bem medida. Que você tenha um ministério religioso que se repita com uma regularidade constante. Uau! Não é absolutamente fantástico? Não é realmente incrível? Não é verdadeiramente sobrenatural? Não é simplesmente maravilhoso? E você pode cozinhar bem mesmo em um bom dia. Em um dia a comida pode dar certo e você mesmo se orgulha porque o ensopado ficou bom. Isso não significa que você sabe cozinhar. Mas quando isso continua se repetindo com uma regularidade rítmica, se repetindo com uma regularidade medida e constante, então você percebe que a beleza e a graciosidade da verdadeira hospitalidade apareceram em você. É fantástico? É realmente incrível? Se Deus o abençoou com uma beleza física muito especial, você tem algo verdadeiramente especial, um pouco a mais do que os outros realmente têm. Mesmo em um dia ruim, você estará com boa aparência. Mas existe. Toda noiva está linda no dia do seu casamento. Porque é um bom dia. É um dia especial. Se ela for muito magra, ela pode parecer um pouco gorda. Eles colocarão almofadas em lugares diferentes. Eles separarão lugares diferentes. Se ela quiser ter um pouco mais de peito, eles colocarão algo ali. Então a noiva vai olhar e dizer: uau, que choque. Se quiserem que o bumbum dela seja mais largo, eles têm algo que podem colocar ali de forma a realçar a sua silhueta e aprimorar o visual. Ele vai balançar assim. Uau, nem todos são mesmo reais. Se eles realmente querem que o estômago deles fique menor, eles certamente têm algo eficaz que farão. É especificamente chamado de Taekwondo, o Taekwondo. É verdadeiramente um dia muito bom para a prática do Taekwondo dela hoje. Mas tudo o que você realmente precisa fazer é simplesmente esperar o casamento acabar e então ver se a beleza e a graça aparecem de forma rítmica e regular, de maneira consistente. Quando ela está em casa e não há taekwondo, taekwondo.
É por isso que você deve estar em um relacionamento por um longo tempo, para ver se a simpatia se repete regularmente e de forma consistente e se mantém agradável com frequência e de maneira contínua. Ou só aparece uma vez. É rítmico ou apenas acontece assim mesmo. Quando ela percebe que você está errado, então, olá, carisma. Escute, é a influência do Espírito que verdadeiramente faz de você um supervisor de verdade e de fato. Quantos querem ser pastores? Quero dizer, você já pensou nisso? Já pensou em ser pastor? Levante a mão se isso faz sentido para você. Eu penso, está vendo? Isso não é normal. Não é algo normal. Acredite verdadeiramente em mim. Eu digo que não é de forma alguma normal. É uma influência significativa. Diz a palavra, cuidem do rebanho de Deus, do qual o Espírito Santo os constituiu supervisores e guardiões. Então, quando você é formalmente nomeado na igreja, é apenas o reconhecimento claro da igreja pelo que o Espírito Santo já fez na sua vida e no seu ministério. A igreja reconhece que você foi feito um supervisor. Ele fez de você um supervisor. Você está supervisionando as pessoas. Não é fantástico? Não é realmente incrível? Não é absolutamente maravilhoso, não é mesmo? Não é sobrenatural? Às vezes eu olho para mim mesmo quando estou pastoreando pessoas. Percebo o quanto eu as amo, o quanto me importo com elas, o quanto quero fazer algo por elas. Às vezes eu simplesmente, o que eu puder fazer. Um dia, em uma ocasião especial, encontrei um certo pastor e ele disse algo que de fato acontece com a grande maioria dos pastores, mas eles podem não dizer abertamente o que ele disse. Ele me disse isso em particular, em um momento de confidência e sinceridade. Mas isso acontece com muitos pastores que têm pastoreado igrejas por algum tempo. Porque quando você pastoreia uma igreja por um tempo, você vê que nem todo mundo se casa, especialmente as irmãs. E nem todo mundo tem um filho. Agora, quando conversei com esse pastor, ele estava me contando sobre a igreja dele e sobre as diferentes situações na igreja. E ele disse, bispo, sabe, não sei se eu já era bispo naquela época, porque isso foi há muitos anos. Ele disse, às vezes eu apenas olho e diga, eu realmente e verdadeiramente queria poder me casar com todos eles. Eu casaria com todas elas para que todas pudessem ter um bom e dedicado marido. Sim, eu faria isso, com certeza. Sim, eu quero me casar. Basta pegar todos eles e casar com todos eles. Sim. Então todas elas têm um marido. Seja o marido de todas elas. Sim. Como um bom pastor, ele realmente ama as pessoas. É algo que vem de Deus. Esse sentimento profundo e verdadeiro vem diretamente de Deus. Não é que ele queira ter relações sexuais com todas essas garotas. Ah, sim. Ele se importa com elas. Então é solitário. Esta está sozinha, ninguém se importa com ela. Esta aqui está, ela está lá. Ninguém pediu ela em casamento. Eu quero pegar todas elas. E sim, olha, você pode sim realmente me chamar de seu marido. Nas ocasiões em que tive que olhar para as nossas viúvas quando seus maridos morreram, muitas vezes eu me perguntei, o que posso fazer? Quero pegar a pessoa, devolver a pessoa para a pessoa, mudar o que aconteceu, olhar para a pessoa deitada ali, morta, não sei o que dizer para a pessoa. Um dia havia uma viúva e o marido dela tinha acabado de morrer tragicamente em um terrível acidente. E eu me senti tão completamente inútil. Tá? Então, naquele momento, eu disse que realmente não sabia absolutamente o que fazer ou qual seria o próximo passo a seguir. Tomei cuidado no meu carro. Eu disse, venha comigo.
E eu dirigi por aí a noite inteira chorando. Apenas, doutor. Ao falar com ela, dizendo a ela, falando, realmente não sabia absolutamente o que fazer. Tão inútil. O que sou? O que não tenho nada para fazer. Não posso ficar sem poder. Eu não sabia bem o que dizer, o que fazer. Ei, mas veja bem, é o pastor. Minha esposa está em casa. Estou feliz. Risada crepitante. Ligue a TV, eu assisto a Metro TV, TV3. Estou muito bem, ok? Estou bem. Estou muito, muito bem. Mas eu fiquei tão triste. Então o tempo, ele passou. Um dia ela veio para me agradecer, pessoal. E ela agradeceu. Para quê? Porque eu estava com raiva de mim mesmo. Não consegui devolver o marido a ela. Depois, o marido de uma outra irmã também faleceu repentinamente, de forma inesperada e súbita. Então, mais uma vez, esta senhora viúva, que já havia me acompanhado em outras ocasiões, estava novamente comigo, sentada ao meu lado. E então eu observei esse outro indivíduo a quem eu tinha levado para um passeio no Dring, doutora no doctor, na condução. Até por isso tem uma música em especial. Eu realmente não gosto de ouvir essa música porque eu estava tocando essa música no meu carro e ela passou bem quando eu disse venha. E ela veio imediatamente sentar-se ao meu lado. Então eu disse, bem, isso. O que aconteceu? O que acabou de acontecer com essa irmã? Eu coloquei, venha, sente-se, sente-se. Coloquei meus braços ao redor dela assim. E eu estava conversando e disse, o que aconteceu com você, de fato, aconteceu com ela também. Exatamente da mesma forma. Que conselho? Que conselho valioso e prático você pode dar a ela, que está trabalhando arduamente? Pare de trabalhar, por favor, e descanse. Ela disse. Ela apenas apontou diretamente para a minha mão. Ela disse que a mão que está completamente e totalmente ao seu redor é a mão que realmente e verdadeiramente aconteceu. Sim, ela disse que a mão que está gentilmente em seu ombro é o que realmente vai te ajudar. Foi exatamente o que aconteceu. Fiquei bastante surpreso, porque pensei que não tinha feito isso de forma alguma. Sou tão inútil, aconteceu, mas em vez da mão que está em volta do seu ombro, isso sim aconteceu. Foi exatamente isso que realmente me ajudou de verdade. Fiquei bastante espantado com tudo isso. Sim. Veja, as pessoas não sabem a importância de um pastor. A Bíblia não diz que as ovelhas se dispersam porque não há profeta. Ela diz que as ovelhas se dispersam porque não há pastor. Não há pastor. Sim. Você está realmente me ouvindo agora, neste exato momento? É algo sobrenatural, de fato. O Espírito Santo faz das pessoas supervisores. Não é naturalmente natural, porque sua família é você, sua esposa. 1, 2, 3, e está tudo bem. 5 de vocês. Está tudo perfeito. Risadas estalando na sala, troca de canais de estações de TV, comida sendo consumida no quarto, na casa. Está tudo bem. Ela disse, a mão que é de fato a mão. Eu quase disse para mim mesmo, sim, foi isso que me ajudou. Fiquei espantado. Você talvez nunca saiba o quanto é limitado. Então, aqueles de vocês que rejeitam o chamado e o convite de Deus para serem pastores, estão rejeitando algo muito importante. Muitas pessoas estão esperando e dependendo de você. Um dia, quando você for o pastor, estará falando palavras de vida para encorajá-los. O principal trabalho de um pastor é encorajar as pessoas, porque a maioria dos problemas não tem solução. Quando você é um pastor jovem, você diz, eu vou resolver isso. Essa esposa, ela não está se comportando. Venha, ela não está comportando, eu resolvo isso. Eu vou acabar com isso. Venha, sente-se, vou conversar com você, vou resolver o seu caso. Mas quando amadurece como pastor, quando vê que as pessoas não mudam, diz, como vai? Olá, irmã, está bem? Ok. Você nem fala nada sobre o problema. Quando você é jovem, você vive assim. Eu vou acabar com isso. Você sente isso enquanto cresce. Como vai? Você é abençoada. Você simplesmente vai, porque você percebe que a maioria dos problemas não estão sendo resolvidos. Você está conseguindo até mesmo administrar clinicamente. A maioria dos problemas não são resolvidos os dias. Algo pequeno. Gradualmente você fica doente.
gerenciamento, é por isso que chamamos isso de gestão. Como você lida com o paciente? Não, como você resolve o problema? Como você está se virando? Não é realmente incrível? Não é absolutamente fantástico? Não é verdadeiramente sobrenatural que alguém possa genuinamente admirar você? Por quê? É alguém que também tem problemas, alguém que está até mesmo lutando contra dificuldades. Agora eles estão dizendo, por favor, pastor, o que devo fazer? Ai, é o Espírito Santo que pode verdadeiramente fazer de você um supervisor dedicado para cuidar e zelar de suas vidas. Amém. Sente-se. Leia o manual agora. Outro significado? Lindo, bonito, porque realmente significa um carisma muito grande e verdadeiramente especial. Significa gracioso. Lindo. Não é? Amém. 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 É realmente incrível, é verdadeiramente fantástico, é absolutamente sobrenatural, né? Agora, minha linda amiga, isso é realmente muito bom. Você sabia que até mesmo a beleza física é um verdadeiro dom concedido? Sim. Como você é fisicamente é um presente. Qualquer coisa que te torne atraente, porque você pode ser muito bonita, mas não é realmente atraente. Não são as meninas mais bonitas que se casam, porque a atratividade é algo mais do que apenas beleza física, mas a beleza física também é um presente. E a maioria das pessoas faz mau uso da beleza física. A maioria das meninas bonitas, que são marcantes, já foram atingidas. Devo dizer isso de novo? A maioria das meninas bonitas que são marcantes já foram atingidas. Tanto que você deveria rezar para que, se tiver uma filha, ela não seja muito bonita. Sim. Estou falando apenas do aspecto físico. Porque é um presente, como de costume. E todas essas lindas. Esses presentes fazem com que as pessoas os utilizem mal. Sim. É por isso que estou chegando ao ponto de como encontrar o seu carisma. Caminhar no seu carisma. Caminhar diretamente no seu carisma. Mas se você for realmente bonito, isso faz parte do seu charme. Mesmo que você seja muito bonito, mesmo que seja alto, você é considerado bonito de qualquer forma. Se ele foi a algum lugar realmente bonito, muito alto, se destacou de forma notável, é um verdadeiro presente. Então, você vai notar que muitos pastores são assim, ou, para alguns, isso fazia parte integrante do dom deles. Porque quer você goste ou não, as pessoas também olham atentamente para a aparência de uma pessoa. Então, meninas, sua beleza é parte das coisas complexas que Deus estava dando a vocês. Estou te dizendo. Sim. E depende inteiramente de você como você quer ir, mas a maioria faz mau uso dela. A maioria das pessoas está dando presentes de canto. Eles levam isso para o mundo, eles estão dando beleza. Leve isso para o mundo. É difícil encontrar uma garota bonita que não tenha sido atingida. É raro encontrar uma garota bonita que seja virgem. Na verdade, se você notar a pessoa, você deve ter um cuidado especial e redobrado com ela, principalmente se for o caso em questão. Porque o que atrai uma pessoa, geralmente atrai muitas outras pessoas também, o que pode ser um fator importante a considerar e que exige atenção. Você não é o primeiro.
Eu disse que você não é o primeiro a fazer isso. E você pode não ser o último a ligar para a linha, de fato, neste exato momento, agora mesmo, neste instante. Lindas garotas, é verdade? Existe alguma garota bonita que queira testemunhar? É uma afirmação muito verdadeira. É muito verdadeiro. Você é bonita e está no mundo. Então não é só uma pessoa que te vê. Muita gente realmente percebe isso. Então você não será a primeira e nem a última pessoa a passar por essa experiência. No meu caso, eu já passei por isso. Você pode dizer, eu não gostei dessa pergunta. Eu não gostei dessa pergunta. E você também pode dizer, acho que não quero falar sobre isso. Existem diferentes maneiras. Existem diferentes maneiras de responder à pergunta. Sim, mas talvez ela não queira sair das sombras aqui. Talvez se ela perguntasse para ele em particular, mas de qualquer forma, fique à vontade. Então responda. Eu te dei diferentes formas de responder. Você quer responder a essa pergunta? Pode responder de qualquer maneira. Pode dizer, não gostei dessa pergunta agora. Acho que não deveria me fazer essa pergunta agora. Acho que não posso responder isso agora. Posso responder mais tarde. Acho que não estou em condições agora de interromper a pregação, senão você pode responder o que quiser. No meu caso, está tudo absolutamente bem. Tudo bem, sim, de verdade. No meu caso, não foram só os de fora. Na verdade, tive meu primo. Sim, meu primo abusou de mim naquele caso. E, além disso, mesmo lá fora, eu sei que eu realmente fiz alguém, de alguma forma também, de certo modo. Basta dizer que você tem. As pessoas foram atraídas. Sim, pessoal. Ficaram atraídos por mim. Se você for justo. Sim, são 6 até mesmo em Gana, um país africano. Sim, especificamente em Accra, a capital e maior cidade. Se você for realmente justo. Se você for justo e ficar parado na rua em Gana, as pessoas certamente vão parar para falar com você. Como é chamado? Luz interna. Há uma luz interna. Uma única empresa. Dizem que você tem uma luz interior. Você terminou de responder a pergunta dele? Sim, ela terminou de responder. Então, o que realmente impressiona você, certamente impressiona outras pessoas também. Uma senhora disse, não quero me casar com um belo maneá. Foi exatamente o que ela disse. Não quero me casar com ela porque muitas outras garotas realmente gostam muito, muito dele. Uau! Os testemunhos. Certo, Citão? Quem é o próximo a falar agora? Lindas garotas. Lindas garotas. Vem aqui, meu filho. Sim. Lembro-me de um dia em que estava no campus, caminhando tranquilamente e fui até o local. Tem um lugar chamado Science Market e eu fui comprar uma coisa. Estava caminhando em direção ao auditório e conheci um cara. Ele me parou e disse, sou muito legal. Ele quer meu número e qual é meu nome? E eu mencionei meu nome. Meu nome é Estina. Eu faço esse curso. E eu fiquei tipo... Uma coisa que ele disse foi que gosta das minhas pernas. Fiquei muito chocado. Choque. Fiquei muito surpreso. Ele disse com um tom de voz que me surpreendeu. Gosto muito das suas pernas. Sim, foi realmente uma experiência absolutamente incrível e memorável. Você ficou surpreso?
Fiquei espantada. E em outra ocasião também, alguém estava. Ele estava procurando instruções para chegar a um lugar e eu estava caminhando pela beira da estrada aqui e um homem, um deles, estava no banco da frente. Eu pensei, estou procurando esse lugar. Eu fiquei tipo, Kwame Kuma está deste lado. Você está no caminho errado, então volte. Ele disse, eu gosto da sua voz. É real. É real. É real. Luz interna. É real mesmo. Real. Ela tem uma luz interna. Até anjos. O sol de Deus desceu quando eles finalmente viram a bela e radiante mulher. Os nefilins foram então trazidos de volta à terra mais uma vez. O quanto um cristão comum é como você? Sim. Qualquer outra bonita. Você está dando um testemunho? Bispo, acabei de lembrar. Lembro que depois da escola na SS fui para um acampamento. Eu estava na faculdade. Então alguém veio me dar um número. E quando liguei para o número depois do encontro, era um pastor que queria me casar. Ele me disse que queria se casar comigo. E eu não sabia quem me deu o número. E fiquei muito surpreso. Então é isso mesmo. Então você diz que o dom de atrair foi concedido a você. Então, se você não usar essa capacidade com a devida cautela e discernimento, antes que perceba, já se viu completamente envolvido, está cantando, dançando de uma forma bastante sensual e se entregando a outras músicas e ritmos que podem não ser apropriados. Você está usando esse dom de forma errada. E talvez o seu rosto bonito tenha sido dado para que você cante músicas bonitas, para que você faça isso, para que talvez para alguém você seja apresentado para alguém. E quando a pessoa finalmente te tem, tantas pessoas já... Você já viu uma maçã? Muitas pessoas morderam. Um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Então, a maçã que está sendo dada ao homem olhe para isso. Tantas e tantas mordidas que a fruta ficou completamente marrom. Então eu acredito, Dr. Gol, que você realmente tem um rosto muito, muito bonito e agradável. Uau! Ele não é muito bonito? Ele não pode ser presidente? Ele não é assim tão inteligente? Então é realmente a voz dele. A voz dele é fantástica. Ele é médico, um bispo, doutor, PhD, mestre, tudo isso, um radiologista, especialista, tudo isso. E ele estava usando todas essas qualificações e habilidades profissionais para se desenvolver ainda mais. No departamento de radiologia do Hospital de Ensino de Kibu, sim. Que desperdício do seu tempo e desperdício de carisma. Tantas coisas que Deus te deu para te tornar atraente. Sim. Isso era para ser usado para a obra de Deus? Sim, todos fazem parte, alguns dos dons. Veja, Deus não pode, digamos, não é que Ele não possa, mas Ele quer te tornar bonito fisicamente. Não pode. Tipo, quando você se converte, então seu rosto vai mudar, seus quadris vão mudar, isso vai mudar. Não, não é assim. Então, começa pelo genético. É por isso que eu digo, muitos dons, ou voz, ou a habilidade de ouvir. É por isso que começa por aí. Então, muitas das pessoas que usam seus dons no mundo já receberam esse dom de Deus. Fazia parte do chamado. É antes de você nascer, predestinado por um conhecimento profundo. É um plano divino. É um plano. Então, toda a inteligência, toda a habilidade de liderança, todas as capacidades, tudo isso são dons de Deus. Tudo aquilo que te faz agradável, qualquer coisa que te faz bonito e gracioso. Sim. Seu rosto. Um dia eu assisti a um certo e intrigante filme. Nesse filme havia uma certa e misteriosa casa. Dentro dessa casa havia algumas mulheres cujas presenças eram notáveis e um tanto enigmáticas. E essas mulheres, todas elas eram prostitutas. Esse era o trabalho que elas realmente faziam. Elas eram de fato prostitutas.
Então, um certo homem chegou e escolheu uma delas e disse: eu quero você. Então ele escolheu cuidadosamente uma das moças mais atraentes e foi para o quarto com ela, um espaço íntimo e reservado. Quando ele estava no quarto, este homem, um veterano extremamente experiente e astuto no sexo, demonstrou grande habilidade e conhecimento. Então, quando o homem começou a fazer, com grande dedicação e empenho, o que quer que ele estivesse ali para realizar, ela imediatamente começou a rir de forma incontrolável dele. Ela fez um comentário e começou a rir ainda mais alto, dizendo que aquilo parecia um garotinho muito pequeno ou algo assim, de uma forma bastante engraçada. Sem rosto, ou seja lá o que for, uma figura realmente assustadora. Então ela riu dele de uma forma bastante desrespeitosa, e quando ela riu dele, o homem ficou incrivelmente bravo, pegou uma faca afiada e começou a lutar violentamente, batendo na moça com grande fúria, e quando ele pegou a faca, ele cortou o rosto dela de uma maneira horrível, deixando uma marca profunda e terrível assim. Então, toda a grande confusão foi sobre o que realmente aconteceu depois disso, porque eles subiram, tiraram o homem de lá, vestiram suas próprias roupas e ele foi embora muito, muito entediado. Agora, as mulheres, elas... Essa foi toda a história. Elas disseram que o cara deveria pagar pelo que fez. Disseram que agora ninguém mais gostaria da garota porque ela tem cicatrizes no rosto, não pode trabalhar, está sem emprego. Ela perdeu. Ela era como se aquilo que Deus lhe havia concedido, que ela estava desperdiçando de forma irresponsável, agora tivesse chegado ao seu fim. Então todo o enredo do filme girava em torno de como elas, as mulheres, foram incansavelmente atrás para contratar alguém especializado para seguir aquele indivíduo, para descobrir exatamente onde ele estava, quem realmente deveria arcar com os custos e finalmente para eliminá-lo. Sim, elas nunca, em momento algum, jamais perdoaram aquele homem até o desfecho final. E você percebe, isso demonstra algo bastante significativo para você. Até mesmo a sua aparência é como aquilo que você tem. Então, o que você tem, como você se parece. Sua cor vem diretamente de Deus. A cor é algo que Deus, em sua infinita sabedoria e graça, lhe concedeu. Sua aparência, suas habilidades, tudo faz parte da beleza e da graça que Deus lhe concedeu. E para alguns, talvez Deus tenha dado mais. Mas então ele lhe deu outro aspecto, talvez hospitalidade, que o torna ainda mais atraente pela maneira como você fala, ou algum outro aspecto seu que também é uma questão de carisma, porque você consegue ver coisas diferentes, ministrar, servir. Quando as pessoas diziam, olha, muitos anos atrás eu tinha um homem chamado Tio James. Ele disse que eu não tenho nenhuma empregada doméstica em casa. Eu perguntei por quê? Ele estava aconselhando. Ele disse, não tem nenhuma empregada doméstica mulher. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque servir é algo bonito. Então eu perguntei, o que você quer dizer com servir é bonito? Ele disse, qualquer pessoa que realmente te servir será muito bonita para você. Sim, qualquer pessoa que de fato te servir será sempre agradável para você, porque servir é verdadeiramente um ato bonito. É algo bonito. Por isso eu disse que o ministério faz parte do carisma. É mencionado como uma das manifestações de graça e beleza, servir. Sim, é por isso que muitas pessoas se casam com enfermeiras. Qualquer pessoa que cuide de você e ministre a você, você vai amar essa pessoa. Você vai gostar dessa pessoa. Servir é bonito. Foi isso que ele me disse. Servir é bonito. Então talvez você não tenha tanto aquele rosto ideal, mas tenha a capacidade de servir ou de fazer algo realmente significativo. Isso também faz parte porque você vê a beleza intrínseca. É por isso que Nossa Senhora Málica disse a ela que eles não olharam apenas as medidas dos quadris e tudo mais, mas sim o conjunto completo. Eles também observam o que havia nela, como ela pensava e como ela falava, e as respostas, sua inteligência. Tudo isso, de fato, resulta em uma beleza inegável. E eu uso a palavra beleza.
Não que eu não saiba que uso a palavra beleza, mas em termos de deixar você entender que é uma beleza profunda e verdadeira. Com licença, por favor, deixe-me usar minha palavra livremente. E graciosidade. Graciosidade que lhe é dada, todas aquelas coisas que o tornam genuinamente e verdadeiramente atraente. Sim, então alguns de vocês estão enterrados. O que Deus deu a você, você não sabe, porque alguns de vocês podem ser bonitos, mas em termos de, quer dizer, sejamos realistas, cada um é diferente, há diferentes níveis de tudo. Se você pegar a música, algumas pessoas têm mais, outras menos, algumas têm isso ou aquilo, isso daquilo. Mas veja, todas as coisas cooperam juntas. Então talvez você não tenha aquela atração extrema, o que pode ser muito bom, porque isso também te protegeu de uma certa força impactante, uma força delta. Não conseguiram te alcançar até agora, estou certo, você está aí, você está indo para casa. Mas você tem uma outra coisa que quando é adicionada e uma terceira coisa fica muito, muito legal. É por isso que o tio James me disse que o serviço é realmente lindo, uma verdadeira obra de arte, algo espetacular. Ela realmente faz você ficar muito bonita e agradável. É verdade. Quanto a mim, eu diria para deixar de lado qualquer carisma que Deus está lhe dando, aquele que ministra. Se Deus deu algo para ministrar, então faça ou ajude você. Ajuda. Quando você ajuda alguém, a pessoa gosta de você. A pessoa irá. Eu gosto de todas as pessoas que me ajudam. Eu gosto muito deles. Elas são atraentes para mim. Elas são atraentes para mim. Qualquer pessoa que me ajude, essa pessoa é atraente para mim. Eu notei isso. Na verdade, eu notei isso. Sim. O fato de você não fazer absolutamente nada por mim remove uma certa e considerável quantidade de atração. É por isso que eu não deixo qualquer pessoa me servir. Eu não quero que qualquer pessoa me sirva. Na verdade, muitas vezes eu travo meu estômago quando vou para... Eu tento servir. Eu não quero que eles me sirvam. Eu não quero o serviço deles. Sim, porque servir é algo bonito. É por isso que quando você se casa, você para de servir. Veja, você tem que remover uma parte da sua beleza e deixou alguém para servir. Você deixou para alguém servir enquanto você está ali. É como se você não servisse nada. Alguém deveria cozinhar. Alguém deveria servir. É como se você estivesse. Você se desligou. Uma garota de Gana. Você não sabe de nada. Você não conhece Nel. Você não sabe. Não. O que restou de você agora? O que restou do seu verdadeiro encanto? O que restou de você agora? O que restou de você? O que restou de você? Vem aqui, minha querida. Vem aqui. Você. O que sobrou de você? O que sobrou de você? O que sobrou de você? Isso é o que sobrou de você. Isso é o que sobrou de você. Isso é exatamente o que realmente sobrou disto aqui. Tudo o que você tem é isso. O que sobrou de você. Isso é tudo o que resta de você.
É o quê? Vermelho. Faça de novo. Regularidade. Rítmico. O que resta? Somente isto. E depois de ter visto isso 100 vezes, você, de alguma forma, foi embora. 7. Este indivíduo tem 7 anos de idade. Este jovem está ministrando, ensinando e compartilhando sua sabedoria com os outros. Ministrando. Tudo isso está falando de uma forma muito completa e abrangente, de fato. Apenas 1/4 da beleza. Tudo o que você tem é este. O que sobrou de você? Este está cozinhando. Onde está o da cozinha? Este está cozinhando. O que você está fazendo? 7. Este está cozinhando. Este está servindo. Esse é o quê? Ministrando. Este está falando. E este está de pé ao lado. Onde ela está? Vamos, Cadila. Ela está parada ao lado, esperando para ministrar. Sexo, se possível. Ela está esperando para ministrar. Sexo, afasta-se. Ela está esperando. Ela está esperando. Ela está esperando com seu equipamento. Com dispositivos. Ela tem o gadget. O que sobrou de você? O que sobrou de você? Olhe para essa garota Gunner. O que sobrou dela? E este está pronto para nadar. E quando alguém está pronto para ir nadar? E este vai escalar montanhas. Não. Eles vão escalar montanhas. O que sobrou de você? E este está pronto para ser espiritual. Compartilhe a palavra. Ela está apenas esperando. Ela está esperando nas sombras. Se possível, por favor. Ela está lambendo os lábios. Penteie seu cabelo novamente. Uau! A regularidade. É realmente muito fantástico? É verdadeiramente bastante incrível? Isso é simplesmente muito maravilhoso? Isso é sobrenatural? Então você está construindo. Você vê tudo isso? O que você está fazendo? Culinária. 7. Ministrando. 12 coisas. Conversando. Natação. Escalada de montanha. Tentando ser espiritual. Compartilhando o mundo. Estou compartilhando a palavra. Tudo isso cria atração. E eles permanecem parados. Espera. Vagina. O que sobrou de você? Então estou explicando. O motivo pelo qual estou dizendo tudo isso é que quero que você saiba que muitas coisas tornam você atraente. Então, no ministério, não olhe apenas para uma coisa. Há muitas coisas que fazem a atração. É por isso que há tantas coisas. Ouça, aquele que ministra, aquele que ajuda, aquele que serve, aquele que demonstra misericórdia, aquele que faz isso, tantas coisas diferentes. Porque você quer manter só isso, só o seu cabelo. Mesmo para um homem, o ministério para um homem, tudo isso vai se juntar completamente. Afaste-se para que possamos ver o ministério claramente. Vamos supor que você vai se casar. Você vai ficar com o marido. É o homem que está se casando. Tudo isso é bastante atraente para ele. Ele realmente precisa de algo que seja bonito. E o que você pode fazer por ele, de fato? Cocaína. E o que você pode fazer no ministério? Ministério, falando. Nadando. Escalada de montanha. Compartilhando o nós, compartilhando o caminho, tudo isso. Não, isso é espera. Ela está apenas esperando. E então repita seu estilo. Faça seu estilo novamente. A regularidade. Uau!
Não é realmente incrível? Incrível. Então, mesmo você, um ser humano que veio a este mundo, precisa de muitos presentes e coisas bonitas para se manter. Da mesma forma, a congregação precisa de muitos dons para trabalhar em conjunto. É por isso que em uma igreja você precisa da beleza do canto, da graciosidade da atuação, da graciosidade da adoração, da graça. Todos esses dons se unem para fazer todo o ministério funcionar. E é por isso que todos vocês são muito importantes. Viu isso? O pessoal da televisão, o pessoal do rádio, este pessoal aqui, cada área está funcionando. Recepcionistas, diáconos, todos eles contribuem para a beleza. Você não pode simplesmente nos impressionar apenas com esse cabelo. Faça de novo. Eu disse, faça de novo. Lindo, realmente muito lindo. Tá lindo, muito lindo. Tá muito lindo. Mas você também precisa de comida, não é? Sim. Todas essas são as pessoas que vão te dar outras. Que realmente choque. Sente-se aí. Passos essenciais para o carisma. Quantos verdadeiramente desejam e anseiam entrar em suas múltiplas e diversas manifestações da abundante graça de Deus? Passo número 1. Romanos capítulo 12. Primeiro passo. Apresente seu corpo. Apresente seu corpo de forma completa e dedicada. Agora, se você não se apresentar fisicamente e espiritualmente neste acampamento, como poderá verdadeiramente receber o carisma divino e a graça se não estiver presente e engajado aqui neste momento crucial? Senão, o ser humano físico está em algum lugar em Accra, o corpo físico está em Kumasi, em vez de estar aqui neste momento. Então, a disponibilidade é a primeira chave para as pessoas desenvolverem e entrarem nas graças e carismas que Deus tem. É só estar disponível. Pessoas que estão disponíveis desenvolvem essas graças. Nunca vi ninguém que realmente se dá muito bem, que entra no ministério e que vai longe sem se apresentar de forma adequada. Por isso que dizemos que mencionam seu nome. Então, presente, 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 presente. Ausente, presente, presente. Porque o primeiro passo é estar presente na aula antes mesmo de você olhar para ela, para ver se ela deve ser aprovada no final do dia. Você estava presente? Você compareceu a todas as reuniões importantes e esteve presente em todas elas? Não, presente e ausente. Ele estava ou não no acampamento? Ele era o acampamento? Quantos acampamentos ele foi? Quantos compareceu, participou do acampamento? Presente e ausente. Presente e ausente. Presente, presente e ausente. Presente e ausente. Presente, presente, ausente, ausente, presente. Presente, presente, presente. Pela sua presença e por estar presente, sabemos tanto sobre você que nem nos importamos com o que você aprendeu ou se ouviu alguma coisa, mas sim que você estava presente, que seu corpo estava fisicamente presente. É por isso que, para mim, no passado, no ABMTC, antes de desenvolverem certas coisas, um dos principais critérios que eu usava para nomear pastores era eles estarem presentes. Muitos de vocês, eu mesmo poderia nomear como pastores. Não preciso de nenhum ABMT eu. E eu vou nomear vocês principalmente com base em estarem presentes ou não, e estarei certo. A maioria dessas pessoas essas pessoas não dão problemas. São outras pessoas que não foram nomeadas dessa forma, que deram muitos problemas como pastores. A maioria das pessoas que eu mesmo nomeei usando esses critérios, se a pessoa está presente ou não. Sim, se eu olho para as estrelas, eu as avalio cuidadosamente. Eu realmente não sei quantos deles vão se sair muito bem no futuro, quantos deles vão fazer, seja lá o que for, porque nem todo mundo tem isso, essa capacidade inata. Você pode ver que há um sinal de algo. É apenas um sinal, mas se isso vai avançar ou ir longe, uma das maneiras de saber é que a pessoa estará presente. Lembre-se de que eram 3 de vocês cantando bem, certo? Você e alguém e mais alguém. Soma and Frida, they are indeed present here now. Sim, eram 3. Eu me lembro que notei que havia de fato 3 vozes distintas e, na verdade, uma era melhor do que a Ida. Ah, sim. Há muitas pessoas que eu já ouvi cantando que são melhores do que aqui. Mas é exatamente isso que estou dizendo. Não é só porque, se você realmente ver o cara
Até mesmo o cara que se casou voltou. Cadê o cara que estava se casando aqui? O cara que estava presente aqui, nós sabemos que veio muito rapidamente, chegou e todos aqueles que estão ministrando a ele chegaram aqui de forma rápida, chegaram e ficaram totalmente ao lado dele, pois todos esses que estão ministrando a você, você não está incluído. Quero dizer tudo isso e talvez eu possa ver que você sabe que um deles está lá, mas você pode precisar de todos esses diferentes elementos essenciais para desenvolver todos esses diferentes aspectos e componentes para que seja um pacote completo e totalmente integrado e abrangente. Tá? Sim. Então, eu não sei, talvez você só veja o primeiro inicial, mas será que vai conseguir todos os outros e juntá-los todos? Bem, não é só uma boa voz, um bom caráter como as estrelas. Se você fosse estiloso, por exemplo, você não estaria neste acampamento. Para mim, eu não consideraria você alguém que é realmente sério de novo. Ah, sim, eu não consideraria mesmo. Não importa o quão bom você seja cantando, apresente seu corpo. Apresente seu corpo e esteja lá. Nosso critério número 1 sempre foi se você estaria presente ou não. Ele estava lá? Ele está aí? Ele está aí? Você está aí? Ela está aí? Esse sempre foi o critério que usamos. Sempre. Você vê ali? Nós vemos lá. Até mesmo o fato de alguém querer estar lá é um critério que nem ele pode atender. Mas ele quer vir. Ele é um critério que sempre foi fundamental. Sempre foi o passo número 1 e o mais importante. Apresente-se lá fisicamente, de forma presencial e com total dedicação. Então, sim, você realmente desenvolveu esse lado aqui de maneira completa e eficaz. Por favor, faça isso por nós, por favor. Não é lindo isso? Mas você ainda precisa. O que você vai fazer? Quem pode ministrar 7, nadar e também conversar tranquilamente? Por que precisamos nadar? Porque quando realmente vamos nadar, quando estamos de férias relaxantes, vamos nadar tranquilamente. Você simplesmente não pode ir. Você não pode ir de forma alguma. Você fica em casa cozinhando deliciosas refeições e comendo confortavelmente, se é que vai cozinhar algo, dormindo profundamente, indo fazer o cabelo cuidadosamente, vai comprar algo elegante para exibir orgulhosamente no domingo, assistindo filmes nigerianos envolventes, conversando longamente ao telefone com amigos e familiares. Quando realmente precisávamos de você na praia para nadar, sempre queríamos muito nadar com você e te segurar na água. Queríamos deitar tranquilamente sob o coqueiro na praia com você. Quantos irmãos gostariam de deitar tranquilamente sob um coqueiro com sua amada esposa? Não é uma imaginação que é realmente muito aceitável para essa sua jovem garota de Gana, não é mesmo? Você não vê nenhum deles. Eu estaria completamente pronto para ir à praia e, sinceramente, tenho um certo receio de que coloquem uma perna na água. Está frio, está frio. Está muito frio. Meu cabelo. Acabei de fazer meu cabelo. Minha perna vai molhar quando nós... Essa era a nossa imaginação. Tínhamos essas fantasias imaginárias. Debaixo do coqueiro, debaixo da palmeira. Imaginamos estender uma esteira ali, uma esteira macia e incrivelmente confortável, deitar-nos preguiçosamente e relaxadamente, e tomar um Pepsi gelado, bem gelado, em um porta-copos com um canudo para escorregar suavemente e deliciosamente com o amor que você preparou. Mas, infelizmente, você não preparou absolutamente nada. Você disse que não tem onde cozinhar e não tem carne, não tem gás para preparar uma refeição deliciosa e completa, uma refeição que seria perfeita para este momento.
Okoi, garotas organa, todas as garotas organa, o que realmente restou de vocês, de toda a sua essência e existência, o que sobrou de tudo isso? Oh, minha querida garota de Gana, oh Gangana, o que realmente restou de você neste exato momento? O que restou de você? Jogando a cabeça para trás. Jogando a cabeça para trás, você nem vai cozinhar, você nem vai servir. Você quer que eu ministre, você não vai nem nadar, você nem vai conversar, você não vai compartilhar a palavra, você não vai nem precisar pedalar. Oh, minha querida Gerhan. Garota, todas as garotas de Gana, sim, todas as garotas de Gana, o que restou de vocês, afinal de contas? O que sobrou de você? Ó, garota de Gana, 5%, apenas 5%, apenas 2% só faz o cabelo, só compra vestidos, mostrando apenas o suficiente. Só alegria e pura felicidade na oração, uma alegria imensa e um orgulho. Ó, garota de Gana, querida garota de Gana, o que é o quê? O que, mo? O que mais você pode nos contar sobre essa situação? Sente-se. Sentar. Ó, minhas queridas meninas de Gana, eu não estou interessada apenas em ter pastores. Pelo contrário, eu desejo e anseio por todas as outras múltiplas e diversas manifestações de graça e de beleza que vocês podem oferecer. Preciso de música. Você, pastor, você precisa de música. Você precisa de pessoas cantando. É legal. É uma das coisas mais bonitas. Você precisa de dança. Você viu aqueles caras que dançaram ontem? Cara, aquilo foi absolutamente fantástico. Recebi uma mensagem muito especial do bispo Joel. Ele estava na América. Ele está na América. Mas ele veio para o carnaval e me mandou uma mensagem. Ontem eu estava pregando e de repente vi que ele tinha me mandado uma mensagem muito importante. O que ele disse? Você está se comportando como uma garota Gana. Estou constantemente revivendo a experiência maravilhosa do carnaval. Acho que é o programa mais lindo e espetacular que você vê. Use a palavra belo. Sim, temos 3 palavras muito importantes. A primeira palavra é cariz, a segunda palavra é carisma e a terceira palavra é carisma. Acho que é um programa muito bonito e com um grande futuro. Estou tentando ter um como aquele ano em que as estrelas realmente aquecem meu coração. Grande perspicácia o selecionou cuidadosamente. Grande perspicácia o selecionou com grande atenção. Você entende? Pesticidade. O que é pesticidade? Então confira. Ó, minhas queridas meninas de Gana. Ok. Eu estava realmente lhe dando passos muito detalhados para seus dons, não é mesmo? Agora, o primeiro passo é qual passo em direção ao seu carisma? Entrando no carisma. Apresente seu corpo. Número 2, um sacrifício vivo e verdadeiramente dedicado. Um sacrifício contínuo e profundamente significativo é o próximo passo essencial para entrar plenamente no seu carisma. Um sacrifício vivo e constante.
Primeiro de tudo, você se apresenta, entendeu? Então, sacrificando continuamente e sempre. Continuamente S. Você não vai se sacrificar apenas no começo, você não vai se sacrificar apenas quando estiver se preparando. Se você quer cantar bem, você se sacrifica continuamente. Se você vai pregar bem, você se sacrifica continuamente. Estou me sacrificando para continuar criando uma pregação rítmica, recorrente e regular. Sim. Ou você acha que não? O que estou compartilhando com você? Parece que é só isso. Eu sou apenas. Sim. Sim. Eu não cheguei aqui, estou apenas andando por aí. Sim. Sim. Parece acidental. Parece natural. Parece natural. A pregação parece natural. Sim, mas a entrega é muito bem preparada e cuidadosamente embalada. Bem preparada. Sim. Suave. Fôneos meiflosos, fluido e suave, com um toque delicado e sutil. Há um fluxo, há um fluxo. Entrar em seus carismas exigirá continuidade. Caleb, você entendeu? Não apenas 4 anos de sacrifício. Se você vai fluir com todos esses dons maravilhosos ao seu redor, você não vai se sacrificar apenas no começo ou quando for estudante. Nós vamos nos sacrificar o tempo todo. Sim, vai ser assim por toda a sua vida. É viver e viver a vida plenamente. Vivendo é viver. Você não pode dizer, agora estou tentando aprender uma música. Você aprende tudo até morrer. Você pratica, você vai aprender tecnologia. Você tem que aprender tecnologia. Você tem que aprender software. Você tem que fazer as coisas. Você tem que orar. Você tem que jejuar o tempo todo. O tempo todo. Ele, um Deus vivo, nos chama para um sacrifício vivo. Então, apresentar-se é o primeiro passo. Estar presente. E então viver o sacrifício. Um sacrifício que é verdadeiramente contínuo e que nunca cessa. O que você acha? Então, quando você trabalha para o Tigo, você tem que continuar se sacrificando. Quando você se casa, você continua se sacrificando. Quando você tem um filho, é nessa hora que realmente começamos a separar as ovelhas das cabras. É por isso que você separa os meninos dos homens, os verdadeiros homens. Todas vocês, moças, sentadas aqui gritando, o que sobrou de você? O que sobrou de você? O que sobrou de você? Você tem um filho? Você tem um ponto agora. Então você está pulando, não é mesmo? Realmente. Pular. Continue pulando. Corrida. Você encontrará pessoas com crianças pulando aqui? Tem alguém por aqui que tenha essa criança? Não, quero dizer uma mulher. Ok. Então, Lou e Aida. Sim, ela ainda está produzindo. Uau. Não é realmente incrível? Lu era exatamente como você. Assim como você, um de vocês, a escola. Eu a vi, costumava vir, ela era anciã-chefe. Ela era uma anciã-chefe que mudou de ideia. Ela era a chefe, não é verdade? Ela era a principal anciã. Ela era a principal anciã do campus. É verdade, muito. Você não sabia que era o principal ancião. E ela continua vivendo. O sacrifício dela continua. Ela ainda está presente de alguma forma em nossos corações. Presente. Wow, really? E ela também tem filhos. Uau! Não é verdadeiramente, absolutamente, completamente muito incrível? Não é realmente fantástico? O que sobrou ainda realmente de você? Número 3. Santidade.
Santidade que é verdadeiramente e plenamente aceitável a Deus. Santidade que é plenamente e completamente aceitável ao nosso Senhor Deus. Agora é para o próprio Deus que a sua santidade deve ser direcionada e ir. E eu vou falar sobre a doce e maravilhosa influência do Espírito Santo na sua capacidade e habilidade de ser santo e puro e de viver uma vida que agrada a Ele. Então, não vou falar sobre isso agora. Mas a doce e profunda influência do Espírito Santo, os passos essenciais para o carisma, um deles é a santidade. Agora, uma santidade que é verdadeiramente aceitável a Deus. Deixe-me apenas falar sobre a importância de ser aceitável e agradável a Deus. Veja bem, os homens podem te elogiar, podem te aplaudir, os homens podem gostar de você, podem te admirar, os homens podem te aprovar e te dar sua validação, mas no final das contas, no final do dia, a verdadeira santidade e a retidão devem estar diante dos olhos de Deus, pois é a sua aprovação que realmente importa. Um dos melhores lugares para encontrar Deus é quando você está completamente sozinho ou quando não está sob o olhar atento do público. Você pode perceber muito mais facilmente que está diante da gloriosa presença de Deus, mas quanto a parecer bem para as outras pessoas, isso realmente não é tão difícil, não é verdade? Então, santidade verdadeira que é aceitável a Deus, o Pai. Se você quer ser um grande cantor, você precisa ser santo. Agora, santidade. Vamos falar sobre isso mais adiante, na próxima vez que nos encontrarmos. Número 4. O quarto passo importante é o serviço razoável. Um serviço muito razoável e justo. Veja, há algo que é razoável, que se espera de você quando você é um estudante. E há um serviço razoável e esperado que se espera de você quando você é um estudante que está fazendo provas e que precisa de um bom desempenho acadêmico. E há um serviço razoável que se espera de um estudante que não está fazendo provas. Não é época de provas. Então, às vezes você olha para as pessoas e percebe que nem é época de provas, está longe de ser época de provas. E elas não prestam um serviço razoável em um nível de atividade razoável, nem mesmo extremo. Apenas um serviço razoável é exigido nos passos para a questão do carisma. Isso é fundamental. É crucial entender isso. Então, quando você vê isso, tempo de silêncio razoável, sem tempo de silêncio, tempo de oração, não há tempo para oração. Não sai nada de você que seja tão básico e razoável quanto a frequência cristã à igreja. Você entende? Participação em acampamentos básicos e um envolvimento razoável, sim. Talvez você tenha uma prova muito importante no domingo de manhã, ok? Exatamente às 11 horas em ponto. E o culto é das 7 às 9 da noite. E você decide que não irá à igreja no domingo de forma alguma por qualquer motivo. É razoável. Para mim é razoável. Porque você fez uma prova aos 11 anos e está aprendendo apenas uma vez. Você faz a prova e está aprendendo dos 7 aos 9 anos. Então disse que no domingo eu não irei. É razoável. Você vê? Mas digamos que você não vai à igreja por 3 semanas. Você não vai à igreja todo domingo para a próxima prova, porque a prova será em 3 semanas. Não é muito razoável. Então muitas e muitas pessoas não prestam a Deus um serviço razoável. Elas não prestam a Deus um serviço razoável. O serviço que elas oferecem a Deus é irracional. Você sabe por quê? O livro de Romanos, especificamente o capítulo 12, é o ápice e a culminação de tudo o que foi apresentado em Romanos, dos capítulos 1 a 11. Os capítulos de Romanos, do 1 ao 8, falam sobre a lei e como a graça salvadora de Deus chegou até nós. E como Deus, em sua infinita bondade, nos libertou completamente da lei, desde o versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 8. Então, os capítulos 9, 10 e 11 falam sobre como essa mesma graça foi aplicada aos judeus. Você entende? Você está entendendo o que estou dizendo? Porque então ele fala sobre desejar que o seu próprio povo fosse salvo. E ele fala sobre como a árvore antiga está sendo enxertada na nova. E tudo isso tem a ver com os judeus. Então ele chega à palavra, portanto, no capítulo 12, versículo 1. Portanto, é como se
À luz de tudo o que Deus fez pelos gentios nos capítulos de 1 a 8 e pelos judeus nos capítulos 9, 10 e 11. E como o dom gratuito de Deus é a vida eterna e tudo isso é bom. Eles disseram, portanto, meus amados irmãos. Sim, portanto, meus amados e queridos irmãos em Cristo, aleluia. Agora, de fato, devemos apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e razoável, à luz de tudo o que o Senhor Deus fez por nós. Do capítulo 1 ao versículo 8 e do capítulo 9, 10 e 11, conforme as Escrituras Sagradas e a sua divina vontade. Você entende? Rogo-vos, pois, irmãos, que seja por isso que essa palavra é, portanto, por causa de tudo o que ele disse até agora e de todas as suas implicações. É para isso que existe o portanto. Você está aí? Você está indo para casa. Portanto, eu imploro a vocês, portanto, que estejam presentes e façam um sacrifício. Não somente hoje vive o sacrifício, então sagrado. Então você não entende a palavra santo quando falamos de santo. Eu vou te mostrar, mas a maioria de vocês acha que sagrado é não fornicar. Mas Deus não fornica. Butibel diz sagrado, 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 sagrado. Deus não fornica, Deus não fornica. A santidade tem muito pouco a ver com fornicação. Você está realmente aí agora? Você está, de fato, indo para casa, portanto, seja muito mais razoável, por favor. Então, qualquer pessoa que não tenha um serviço razoável, provavelmente não vai entrar no carisma e na manifestação múltipla. Porque você nem sequer é razoável no seu serviço cristão. Esqueça ser missionário ou ir para aquele serviço básico razoável. Sem um serviço razoável, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode cantar muito melhor do que todo mundo, mas na verdade é apenas uma questão de tempo. Eu condeno você a ser um tigo lá para sempre, eternamente. Quantos degraus você tem, por favor? Estou te dando 4. Número 5. Não se amoldem ao padrão do mundo. Como alguém pode se desenvolver e se movimentar de maneira eficaz e significativa? Este é o ponto crucial em que as pessoas realmente se separam e se distinguem. Você quer estar no mundo? Eu quero ser para Deus. Você quer ser como o mundo? Eu quero ser para Deus. Caleb, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você quer ser para Deus ou para o mundo? Qual deles e quem você quer ser parecido? Eu quero ser como o Bill Gates? Eu quero ser como o Steve Jobs? Eu quero ser como qualquer uma dessas pessoas? Ou eu quero ser para o Senhor? Você quer cantar como o mundo? Você quer que o mundo tenha um apelo cruzado para o mundo? O que você quer? Eu não quero ser. Na verdade, você também deve decidir. Não quero ser como o mundo. É por isso que não quero ser como eles. Não gosto de ser como eles. É realmente incrível? É verdadeiramente fantástico? É simplesmente maravilhoso? Uau, ó. Então agora você não está sendo como o mundo, ok? Você é a querida? Sua pausa para o chá está pronta? O que vamos tomar no intervalo para chá? Doces da Cornualha. Uau. E o quê? Suco. Uau. Quantos uns? Alguns doces da Cornualha e um pouco de suco. Os garotos de Gana não gostam de peças da Cornualha. E as meninas de Gana não sabem como fazer isso. Eles realmente não sabem fazer nada. É uma grande pena.
o próximo passo. Passo número 6. Renove sua mente. Renove a sua mente. A sua mente sempre precisa ser completamente e verdadeiramente renovada. Amém. Uau! Acho que sinto um pouco de cansaço. Então acho que talvez eu deva parar por aqui. Este é o passo número o quê? 7. 6. Renove sua mente. Acho que talvez se pararmos por aqui, depois de saborear os deliciosos doces da Cornualha, ficaremos, sem dúvida, muito mais fortes. Você ficará um pouco mais forte? Você realmente quer jantar mais cedo hoje? O que vamos comer no jantar de hoje? Por favor, venha cantar para mim, meu bem. Veja, ter alguém que pode cantar uma música sobre jalo deixa o acampamento mais gracioso e mais bonito.